Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. Marcos 1:31. No tempo de Jesus, a Palestina, especialmente a região da Galileia, estava muito empobrecida. O povo estava muito oprimido, tanto pelo governo injusto e usurpador, quanto pela maioria dos sacerdotes que viviam numa religião de fachada, coando o mosquito e engolindo o camelo, como disse Jesus em Mateus 23:24. Nesse contexto de carência em todas as instâncias da vida, era muito comum os mais diversos tipos de doenças manifestarem-se entre o povo, que vivia preocupado em como faria para pagar os impostos e comprar o pão de cada dia. O subdesenvolvimento da medicina naquela época, aliado às crendices populares, dava margem para interpretações sobrenaturais a respeito de determinadas doenças, como a epilepsia, por exemplo, que era associada à possessão demoníaca. A pessoa que sofria de epilepsia, né, ainda tem hoje em dia essa doença, e era classificada como se estivesse possuída por um espírito maligno, porque eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Entretanto, não podemos perder de vista que os demônios estavam presentes, sim, de fato, no dia a dia daquele povo, e manifestados das mais diversas formas. Tá? Através da opressão exercida pelos governantes ávidos por dinheiro de impostos, e que esse dinheiro que os governantes estavam ávidos, né, tê-los, era cobrado pelos publicanos, pelos fiscais da Receita Federal naquela época, né, pelos cobradores de impostos. Só que eles cobravam a mais do que o governo podia, já era um valor alto. E os publicanos cobravam a mais para ficar com uma parte para eles, tipo assim um caixa 2, como a gente conhece hoje na contabilidade, né? Tinha o caixa 2 dos publicanos, né? O imposto era 100, eles cobravam 200. Aí ia lá para o imperador, olha, consegui 110 de imposto, mas deixa estar aqui 90, tinha ficado para ele, mais ou menos assim, tá? Outro demônio que assolava o povo, né, que perturbava o povo, eram determinados sacerdotes, que ao invés de transmitir a palavra de libertação vinda de Deus, utilizavam-se dessa mesma palavra para oprimir ainda mais e cobrar os impostos do templo, como a gente vê hoje. Muita gente pegando o ensinamento sobre o dízimo, por exemplo, para ameaçar, amedrontar e tirar dinheiro das pessoas, né? Nós vemos isso hoje em dia, tá? Isso não é novo não, é antigo a beça. Outro demônio que assolava o povo era a subnutrição. Também a jornada de trabalho muito pesada, muito grande, sem nenhuma garantia trabalhista. Tá? Nós sabemos que, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, é até uma novidade, né? Mas foi um avanço, nós temos para as pessoas idosas, a partir de 65 anos, eu acredito, o governo subsidia, né? Para quem é carente, com salário mínimo, não é? Para a pessoa que não tem renda nenhuma. Isso era uma coisa assim, impensável naquele tempo. As pessoas eram completamente desamparadas. A mulher ficou viúva, estava perdida, não tinha ninguém por ela. Se ela não tivesse um filho para ampará-la, para cuidar dela, não tinha mais ninguém. Órfão, não tinha orfanato, não tinha nada disso. Ficavam todos desamparados. Eram como demônios oprimindo aquelas pessoas, tá? Todo aquele sistema era um grande demônio que oprimia as pessoas. E também, dentro desse contexto todo, nós também não podemos esquecer que existiam de fato poderes sobrenaturais que influenciavam pessoas de má índole para que oprimissem cada vez mais ainda o povo. E aí era um círculo vicioso de opressão e oprimidos e opressores, né? Jesus, tanto para aquelas pessoas do passado quanto para nós hoje em dia, foi aquele que é e que veio para levantar a nossa autoestima e nos dar novo fôlego para continuarmos na nossa caminhada. Sua mensagem é de libertação. Libertação dos nossos próprios demônios interiores, ou seja, de tudo aquilo que rouba a nossa paz e não nos deixa viver plenamente. Isso não quer dizer que nunca mais iremos sofrer, que nunca mais ficaremos doentes, que nunca mais passaremos por apertos financeiros, como dizem os mestres da lei de nossa época. Mas sim, quer dizer que em Jesus, nós temos forças suficientes para suportar qualquer tipo de luta ou dificuldade que cruzar nosso caminho.
Jesus nos dá força interior para continuarmos no campo da batalha, sem recuar, como afirmou o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Estamos atravessando uma crise financeira mundial. Alguns mais pessimistas e estudiosos do assunto afirmam que essa crise será pior que a crise de 1929, que ocorreu lá nos Estados Unidos, quer dizer, no mundo todo, né? Mas os Estados Unidos foi muito afetado, muitas fábricas fecharam, né? Foi uma coisa assim muito terrível para o mundo todo, especialmente para eles, né? Foi uma grande recessão. Alguns estudiosos estão dizendo que essa crise atual será pior do que a de 1929. Nesses momentos cruciais é que podemos analisar com clareza como anda a nossa fé em Deus. Se ela estiver fraca, cairemos em desespero. Se estiver forte, passaremos pela tribulação de cabeça erguida, mesmo chorando, clamando e sofrendo. A mulher da cidade de Sunem, da qual fala o texto do Antigo Testamento, recorreu a Eliseu, o enviado de Deus, para clamar, para expor seu sofrimento pela perda do seu filho. Mas aquele filho garantiria para aquela mulher que ela não ficaria desamparada caso o marido morresse. E a criança morreu, de repente deu uma dor de cabeça e o moleque caiu morto. E ela, desesperada, ela pegou o cavalo, falou para o marido: vou sair, nem falou o que era, vou sair, vai para onde? Eu vou sair, não me peça. E foi com o rapaz que comandava lá a carruagem, né? E foram atrás de Eliseu. Chegou lá, ela clamou muito por Eliseu, né? Poxa vida, aquele filho, né? Então, espera que eu já vou lá. E ele foi e o menino foi ressuscitado. Depois leio, é muito bonita essa história, muito, vale a pena. Foi um momento muito difícil para aquela mulher. Se ela perdesse a fé em Deus, a esperança, ela estaria completamente largada, desamparada. Mas ela confiou e o filho dela tornou a viver. A sogra de Pedro, também no texto do Evangelho de hoje, estava com uma febre muito forte, né? Já estava até de cama, tão forte que era a sua febre. E continuando o texto do Evangelho, fala que muitos moradores da Galileia iam se encontrar com Jesus. Como eu disse no início da meditação, a Galileia é a região mais pobre do lugar que já estava pobre. O povo cada vez mais empobrecido, até quem tinha uma certa situação já estava começando a passar certo aperto. E aquilo tudo propiciava as pessoas ficarem doentes, porque elas estavam muito preocupadas com o seu dia a dia, né? Com o que eu vou comer amanhã, como é que eu vou pagar o imposto, como é que eu vou continuar aqui na minha casa, e se o governo confiscar minha casa porque eu não tenho dinheiro para pagar o imposto. Isso tudo fazia com que as pessoas ficassem doentes, elas adoeciam mesmo. E a história de Pedro estava com uma doença que a gente não sabe o que não fala, mas que deu uma febre tão forte nela que ela estava de cama. E diz até que ela jazia, né? Esse verbo quer dizer que a pessoa já está morrendo mesmo, tá? Ela jazia na cama, deitada. Então ela estava muito, muito sofrida. E aquele povo todo lá, muito sofrido mesmo, da Galileia. E muitas outras pessoas da época de Jesus recorreram a ele em seus momentos de angústia, né? Quem teve esse privilégio de conviver com Jesus, né? Foi um abençoado, porque Jesus, por quem passasse por ele, era curado. Quem conseguisse cruzar o seu caminho recebia a bênção de Deus. E mesmo quem não, né, pela fé nele e nas promessas, também recebia de Deus a cura para seus males, ou pelo menos forças para suportar aquela tribulação, aquela dificuldade. Essas e tantas outras pessoas no decorrer dos tempos nos deixam o exemplo de que devemos confiar em Deus acima de tudo e nunca nos esquecermos de que Ele está do nosso lado, que Ele é o único Deus e que cuida de nós, expulsando todos os demônios que tentam roubar a nossa felicidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.